Olá, estudantes! O historiador Eric Hobsbawm, quando ele se referiu ao século XX, ele chamou o século XX de curto século XX. Ele diz que ele iniciava, historicamente, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, e finalizava em 1991, com a queda dos regimes socialistas do leste europeu. Já o economista político italiano Giovanni Arrighi disse que o século XX era o mais longo de todos, porque nesse impacto da economia capitalista, quando o Estado se funde pela primeira vez com o capital, criaria um tempo iniciado no século XV até a década de 1970. O que isso faz a gente lembrar? Vocês se recordam, nós comentamos que essas divisões nascem aqui das nossas escolhas fundamentadas para entender o tempo passado. Então, hoje, nessa semana em que nós vamos falar sobre a educação no Brasil no século XX, qual vai ser o tamanho do nosso século XX? O Demerval Saviani, do qual vocês têm um texto nesse módulo e também um vídeo para assistir, disse que nós temos um longo século XX no Brasil em termos de educação, que ele inicia em 1890 com a implantação dos grupos escolares e a regulamentação do ensino primário e secundário, que ele passa por um espírito de renovação e contestação nas primeiras décadas do século XX, e que se altera a partir da década de 1960 para uma concepção produtivista de educação. É essa perspectiva que nós vamos adotar aqui hoje. Vamos lá? Vamos então falar nesse encontro sobre o nosso longo século XX em termos de ensino no Brasil. Com a abolição da escravidão em 1888, a proclamação da República em 1889, nós ingressamos no período republicano e havia uma grande esperança de que a educação nacional e a instrução pública ficassem a cargo de um governo central. Mas aconteceu o contrário. O sistema de educação ficou ao cargo dos estados e cada estado organizou o seu sistema de ensino. No caso aqui de São Paulo, a partir da década de 1890, nós temos uma ampla reforma educacional, a implantação das escolas normais, que são as escolas que formavam os professores, e a criação dos grupos escolares. Trouxe aqui para vocês algumas imagens de grupos escolares de São Paulo, e se vocês observarem, tanto na cidade de São Paulo como nas cidades de interior, os grupos escolares, as escolas normais, são sempre prédios muito importantes na trama urbana da cidade e também em termos arquitetônicos. Eles vieram para, como nós dizemos aqui, trazer uma relevância, do ensino dentro de uma estrutura urbana onde já era relevante, por exemplo, a igreja da cidade ou a prefeitura, eles vieram como prédio disputar esse espaço também. Tanto que aqui em São Paulo, nós temos uma listagem de mais de 160 escolas normais e grupos escolares somados, dos quais mais de 30 são tombados pelo patrimônio. Nos grupos escolares, o ensino era organizado com classes simultâneas e vários professores, sob uma coordenação ou uma direção pedagógica. E aqui vocês podem ver alguns desses edifícios na cidade de Campinas, na cidade de Caçapava, trouxe mais umas imagens para vocês, a antiga Escola Normal de São Carlos, a antiga Escola Normal de Pirassununga, esses são todos edifícios protegidos, considerados patrimônio do Estado. E aqui eu gosto bastante dessa imagem porque ele mostra o restauro do antigo grupo escolar de Ribeirão Preto, antes e depois da intervenção. Vocês podem encontrar um texto interessante nessa indicação que eu deixei aqui no slide para vocês. Nesse período, então, a partir de 1890, a gente tem uma expansão do sistema de ensino, e, como eu disse, a criação da escola normal e a formação de professores. A primeira escola normal do país foi criada em Niterói, ainda no ano de 1835, e tinha muitos alunos homens. Aos poucos, a escola normal vai se transformando nesse espaço de formação de professoras, e nós temos muito associada essa imagem da professora, maternal, cuidadora, com o ensino primário aqui no Brasil. A primeira escola normal do estado de São Paulo é a Caetano de Campos, que foi inaugurada em 1846, como eu disse, para criar essas professoras para atuarem no ensino primário, mas também havia uma formação específica para atuar no ensino secundário.
A organização da escola normal foi oficializada por decreto em 1946 e era estabelecido como suas finalidades: prover a formação do pessoal docente necessária às escolas primárias, habilitar os administradores escolares destinados a coordenar essas mesmas escolas e desenvolver e propagar conhecimentos e técnicas relativos à educação da infância. Tudo isso se alia, vocês devem se lembrar, ao que nós nos referimos ainda no século XIX, sobre as primeiras letras, sobre o contato com aprender a escrever, os primeiros cálculos matemáticos, essa formação inicial, que o Estado brasileiro sempre considerou como sua função, né? Isso depois muda quando a gente está falando do ensino secundário ou do ensino superior. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens, né? A primeira do acervo da escola, Caetano de Campos, tem aqui todas as professoras, essa é uma foto da década de 1890, junto com o diretor, e aqui uma foto já da década de 40, também das normalistas de um colégio lá na cidade de Varginha. Essa segunda foto, com esse uniforme, camisa branca, saia escura e longa, vai ficar associado com a imagem da normalista, com a imagem da professorinha. E aqui você vê esse predomínio, né, dessas professoras mulheres associadas ao ensino primário. Nós também temos, no século XX, eu quero aqui comentar com vocês, outros experimentos em educação, principalmente nas primeiras décadas, que são as escolas libertárias, as escolas anarquistas, racionalistas, que estão associadas ao movimento operário e à presença dos imigrantes aqui no Brasil, principalmente italianos e espanhóis. Esses experimentos, essas escolas existiram no estado de São Paulo, mas também em outros lugares, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Petrópolis. Nós tivemos essas escolas que se autodenominavam escolas modernas. Esse senhor aqui que nós vemos, esse Francesco Ferreri Guardia, ele era um espanhol, ele foi morto, executado na prisão em 1909, porque era um anarquista, considerado anarquista, e exatamente no momento em que ele morre, que isso causa uma grande comoção nos meios operários, é que são criadas as primeiras escolas modernas em São Paulo, com o que era o método racional positivista. Então, ele preconizava que crianças de ambos os sexos tinham que frequentar a escola na mesma sala de aula, né? Uma ênfase na abolição dos castigos, na ênfase na cooperação, na autogestão e na liberdade de ensino. Nós temos aqui para observar uma foto bastante rara da Escola Moderna número 1, Ensino Racionalista. Isso, Escola Moderna número 1, Ensino Racionalista, é o que está escrito naquela placa lá atrás. Essa é uma foto de 1903 e é aqui em São Paulo, com o professor, e vocês podem observar aqui também algo que a gente dificilmente vê nessas fotos das escolas de elite, que são crianças, né, meninos e meninas negros, né, aqui na aula. E a gente tem também uma preceptora, uma tutora, né, uma professora aqui do outro lado da foto, de um lado o professor e de outro lado a professora. Como eles consideravam que o Estado e a Igreja tinham que ser combatidos, não tinham que ter domínio sobre as escolas, né? Você tem esse ideário de uma escola livre. Essas escolas não resistem por muito tempo e também são consideradas um espaço disruptivo dentro de uma lógica educacional mais ampla. Vamos continuar? A partir da década de 1930, o governo, aí sim, passa a tomar medidas unificadoras para a educação no Brasil. Então, vamos guardar esses 2 anos, 1931 e 1932, que são 2 anos que marcam a história da educação. 31, porque é criado o Ministério da Educação e da Saúde Pública, e sob a batuta, né, de Francisco Campos, e uma série de reformas e medidas que vão definir o ensino nacional. Aqui eu coloquei para vocês uma foto, né, do Ministério, porque tudo respirava um ar de modernização, inclusive esse projeto que fica na cidade do Rio de Janeiro. É um projeto muito moderno, ousado, inclusive arquitetonicamente. É um projeto do Lúcio Costa,
que depois vai criar Brasília, do qual participam arquitetos importantes como o Rei Di, o próprio Niemeyer. Então, era uma ideia de grande avanço. E a gente não pode negar que nas décadas de 20, 30 e 40, de fato, respirou-se, em termos de educação, um desejo por reformas, um desejo por regulamentação, legislação, que depois vai ser interrompido pela ditadura do Estado Novo e mais interrompido ainda na década de 60. Na reforma Francisco Campos, ele cria o Conselho Nacional de Educação, cria os estatutos para as universidades, os estatutos por ensino técnico, por ensino comercial, por ensino agrícola também, e aí existe um grande investimento na formação de professores. Eu disse 1931 e 32. 1932 é marcado pelo Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Esses pioneiros são um grupo de intelectuais, nós vamos ver os nomes de alguns deles daqui a um instante. Isso é considerado, em história da educação, como um marco fundador, um marco que quebra, né, esse início do século XX, porque esse manifesto, ele procura estabelecer a obrigatoriedade que o Estado deve ter em relação à educação, a importância do ensino público e uma série de princípios pelos quais a gente ainda muitas vezes tem que lutar, né? Então, vamos ler aqui alguns trechos desse manifesto dos pioneiros da Escola Nova, que era um grupo que já se reunia, já conversava, que continuou ao longo dos anos 30 e 40, são chamados de escola novistas. Eles dizem: em nosso regime político, o Estado não poderá, de certo, impedir que, graças à organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada. Mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do Estado, quaisquer classes ou escolas a que só tem acesso uma minoria por um privilégio exclusivamente econômico. Outro trecho: uma escola oficial, única, isso era o que eles objetivavam, em que todas as crianças de 7 a 15 anos, todas ao menos que nessa idade sejam confiadas pelos pais à escola pública, tenham uma educação comum e igual para todos. Último trecho que a gente vai ler. A seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de instituições criadoras de diferenças sobre base econômica, a incorporação dos estudos do magistério à universidade, a equiparação dos mestres e professores em remuneração e trabalho, a correlação e continuidade do ensino em todos os graus e a reação contra tudo que lhe quebra a coerência interna e a unidade vital, tudo isso somado, constitui o programa de uma política educacional, fundada sobre a aplicação do princípio unificador, que modifica profundamente a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do ensino e dos sistemas escolares. Então, o que a gente tem aqui? Um objetivo de unificação da educação, um objetivo de que o estudo de magistério atinja o nível superior, que é o que a gente vai ter como licenciaturas, e esse manifesto foi redigido por Fernando de Azevedo, nós vamos falar dele numa próxima aula, mas contou com outros intelectuais fundamentais, também como Anísio Teixeira, que também vamos falar futuramente, Cecília Meirelles, Alfredo Peixoto, Roquete Pinto, Eric Lima, Pascoal Leme, Lourenço Filho, entre outros. Vocês têm no material de vocês o manifesto completo para ler, só clicar, está aí para vocês. Em 1934, Gustavo Capanema assume o ministério, né? E aí ele vai legislar e regulamentar uma série de ideias que já vinham sendo gestadas pelo ministro anterior. Em 37, começa a ditadura do Estado Novo, que vai ter um grande impacto sobre os projetos educacionais, mas em 39, sob Capanema, nós temos esse modelo que nós temos até hoje, dos bacharelados e licenciaturas, que é a ideia de que você tem 3 anos de bacharelado e depois 1 ano do que era chamado nessa época de didática, que é o que te habilita para ser o professor. Surgiu o sistema Senai e Senac. A Era Vargas, ela vai reforçar uma clara divisão entre a educação para as elites, os grupos escolares lá atrás já tinham esse traço de ser para as crianças mais da elite, e o que é a educação das classes trabalhadoras, que é pensado como apenas aprender o necessário e aí já ir para um ensino que vai ser um ensino
profissionalizante. Durante o período Vargas também, a educação ela recebe uma inflexão que é encontrada mundialmente, que é a utilização dos meios de comunicação de massa. Então, o rádio era usado de forma educativa, existe um programa de cinema educativo nacional, que são modos de fazer uma propaganda eficiente para o governo, mas também de atingir as cidades mais distantes com o que se queria ensinar e propagar. Na Constituição de 46, nós vamos ter currículos, conteúdos e livros didáticos definidos por decisão governamental. E isso vale para as escolas públicas e privadas, para os níveis primário e médio, ou secundário. E a Constituição de 46 vai determinar que se invista 10% do orçamento público da União, 20% dos estados com a educação. Essa é uma meta, aliás, uma excelente meta, que ela não é estabelecida, embora estabelecida pela Constituição. Em 1961, após intensos debates que duram quase 20 anos, nós temos promulgada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Nós vamos falar dessa lei no nosso próximo encontro. Até lá!